Oi, oi, oi! Olá, amigos e amigas do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Tempo para dar uma ajustadinha aqui, tá bom? Agora sim. Livezinha especial, 14 anos, aniversário de 14 anos do blog Entidades Ciganas da Umbanda. E a live especial Cigano Igor e Exu Marabô juntos. Daqui a pouquinho já vou explicar por que os dois juntos, tá bom? Vamos dar um tempinho então, mais próximo das 3 horas. Ó, a internet hoje tá aquela ruindade igual o vídeo que eu fiz no meio-dia, tá? Apesar que agora tá um pouquinho menos oscilando, mas tá oscilando igual. Ventania, vento de 70 km por hora, vai estar vindo outro temporal, caiu uma chuvinha agora há pouco. Então vocês sabem aqui onde eu tô, se chove ou dá um vendaval, a internet fica assim. Vou fazer o vídeo mesmo assim, porque só faltou os dois, tá? Mas também já fiz tantos vídeos sobre o Cigano Igor e sobre Exu Marabô, e tem tantas publicações sobre Cigano Igor e Exu Marabô, que não tem problema de fazer um videozinho mais curtinho em homenagem a eles hoje, né? Falta mais uns 3 minutinhos, vou começar às 3 em ponto. Vai ficar gravado. Peço desculpas pela qualidade da internet hoje, como eu disse, né? Tu entrou a primeira vez, não é todos os vídeos assim, tá? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, sem ser o do meio-dia hoje, porque tá uma ventania. E isso não é só oscilação da internet, não, tá? Dá umas oscilações na luz e aí acaba o roteador também sendo afetado. Aqui é muito vento, bah. Mas a grande maioria, quase 700 vídeos aí, a grande maioria é de boa qualidade, tá bom, gente? Você entrou de paraquedas agora, não te assusta. É só quando dá muito temporal, muito tempo ruim, que a internet fica meio ruinzinha mesmo. Aí não tem muito o que eu fazer, tá? Mas pode ver que os outros vídeos ali são bem de qualidade. Hoje nós fizemos 3 vídeos, se eu não me engano, gravados hoje de manhã, com todos os guias, né? Homenagem a todos os guias dos meus, né? Particulares, mas são os guias referentes ao blog Entidades Ciganas da Umbanda nesses 14 anos. Vale lembrar que o blog está fazendo 14 anos hoje, mas meus guias têm mais de 20 anos aí de estrada, de trabalho que nós estamos juntos. Isso para salientar que cada artigo que eu escrevo sobre as entidades, né, da Umbanda, espirituais, eu sempre me suporto em algum dos meus guias. Preto Velho, Pai Joaquim, né, Caboclo Ogum da Lua, Exu Marabô, Cigano Igor, e o meu pai maior, Orixá Ossan, quando escrevo Orixás. Então eu sempre me apego neles para poder fazer uma publicação mais a contento, né? Com a sua ajuda espiritual, ela fica mais completa. Faltam 2 minutinhos, já vamos começar daqui a pouquinho. Aproveitar que ela está oscilando, mas não está tanto quanto meio-dia. Meio-dia foi impossível, mas eu tive que gravar assim mesmo, porque era aquele horário, né? E o vento estava. Por incrível que pareça, o vento estava forte, mas não estava tanto como agora. Outra coisa, se vocês escutarem barulho de vento aí, tá forte mesmo, de verdade, não é exagero. Podem ver aí a previsão do tempo Rio Grande do Sul, rajada de vento de 80 km por hora. É praticamente furacão, né, gente? Bom, 2h59, um minutinho eu começo oficialmente, tá bom? Também tem gente que reclama que eu fico enrolando antes, não. Gente, eu sempre começo 5 minutinhos antes, para quem está vendo gravado, quem chegou agora no blog, pela dificuldade que todos os canais estão da notificação dos novos vídeos chegar até os seus inscritos. Então eu já começo 5 minutos antes, já faço esse ajuste, já vou conversando com o pessoal. Assim que eu aciono o vídeo aqui, o sininho fica em vermelho. É para ficar em vermelho, né? Aí no canal onde o pessoal assinou. E ali
além disso, eu já venho avisando lá na página, no nosso Twitter e aqui na comunidade, já vem sempre uma hora antes, uma hora e meia antes avisando sobre o vídeo. E claro que nos vídeos anteriores eu venho avisando também o vídeo das 3. Lembrando que se o vento continuar assim, gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer a live das 19, mas eu vou avisando, tá bom? 15 horas, vamos lá. Olá, amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossanha, editor do blog. E agora sim, oficialmente começando o vídeo comemorativo aos 14 anos do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Por que eu fiz um vídeo em separado específico para Cigano Igor e Exu Marabô juntos? Bom, pessoal, quem segue o blog há 14 anos aí, vê que eu tenho bastante... a maioria das postagens em si, em grande quantidade, não é escolha minha, é sobre ciganos e Exu e Pombagira, né? Não é que seja a maioria, são 35 mil postagens, é muita coisa. Óbvio que não tem 20 mil, 30 mil de Exu e Pombagira e cigana, claro que não, né? Mas a grande maioria é. E os ciganos, e no meu caso, Cigano Igor, e no meu caso, Exu Marabô, como são entidades que estão mais próximas a mim no meu dia a dia, se fica esse contato mais fácil, ao qual, como eu disse no início desse vídeo, sempre que eu vou fazer uma publicação, eu sempre peço ou uma benção, ou uma ajuda. Enfim, eu começo a fazer a publicação referente a alguma linha espiritual, eu peço para essa linha espiritual, mais especificamente para o meu guia, chegar a acoplar energeticamente, dar uma intuição, me ajudar de algum modo, e sempre ajudam. E Cigano Igor, já por consequência, vocês podem ver que o layout do blog é o Cigano Igor, pois quem não sabe, chegou de paraquedas agora, eu trabalho com o Cigano Igor desde os meus 8 anos de idade. Trabalho, né? Podem ver a história ali. Clique lá, Cigano Igor, vocês vão ver a história que eu tenho sobre ele, tá bom? Eu vim trabalhar com ele na Umbanda só muitos anos depois, não com 8 anos de idade, claro. Mas já chegava, já aparecia para mim. Bom, por isto, e foi também ele que escolheu o nome, né, do blog Entidades Ciganas da Umbanda à época. E por isso que não tem como eu fazer na comemoração, tem vários vídeos sobre Cigano Igor, vários vídeos sobre Exu Marabô, falange, família do Cigano Igor e a falange do Exu Marabô. Lá para Cigano é família, Exu e Pombagira é falange, tá bom? Mesma coisa praticamente, vamos dizer assim, para quem não sabe nada. Como é o aniversário de 14 anos do blog, é um vídeo em especial para o aniversário, eu concluí que não teria como eu por que fazer um separado para Cigano Igor por Exu Marabô, pois se ambos a balança é bem, não pende para lugar nenhum nos assuntos relacionados ao blog quando eu vou postar. Inclusive quando eu faço as lives aqui, aparecem aqui nas lives. Às vezes as pessoas falam assim, por que aparece tanto que estranho? Não é nem por aparecer tanto que estranho, porque as lives quando eu faço aqui, eu faço uma live voltada para a espiritualidade, espiritualismo, né? E queiramos ou não, nós necessitamos de uma proteção espiritual, ao qual não venha nenhum outro tipo de espírito me dar, me influenciar ou me tirar da doutrina que eu possa seguir correta, né? Então, é automático, já chego aqui, que nem fosse numa sessão de Umbanda, quem banda, né, Umbanda, quem sabe, quem é médium e tem os seus guias, sabe que quando chegou na sessão, já antes de começar a chegar aí para a terreira, ou para o centro espírita de Umbanda, o teu guia já vem se acoplando automaticamente. Horas antes, estão sempre junto conosco. É automático, nem precisa pedir ou falar. E com o tempo e os anos e anos que eu tenho junto com o Cigano Igor com o Marabô, esse contato já hoje, com meus 50 anos de idade, é automático. Não precisa nem cantar ponto, não precisa nem rezar, pedir. Eu faço porque eu costumei fazer tipo um ritualzinho, principalmente quando eu abro o baralho cigano, né? Mas é automático.
Ainda mais as lives da noite, assim, de dia assim não aparecem muito, mas às vezes aparece sim. Mas à noite, pá, 19 horas é batata. E por essa ligação energética kármica que eu tenho com o Cigano Igor e Exu Marabô, claro, os outros também, mas eu deixei para fazer isso mais especificamente para esses dois, que são energias mais próximas a nós na Terra. Quem não entendeu, dá uma olhadinha nos vários e mais vários vídeos. Playlist lá embaixo, Ciganos e Ciganas da Umbanda, e playlist lá embaixo, Exu e Pombagira. Busquem Exu Marabô e Cigano Igor, que vão entender melhor o que eu estou explanando aqui em relação à minha ligação com eles. Assim como vocês, médiums que já atuam, trabalham, né, na linha de Umbanda, já tem seus guias, também tem a sua ligação espiritual. Nós todos temos, né? Pois bem. Então a importância desses todos, sem exceção, por isso que fiz vídeo para todos, né? Vou fazer um vídeo, eu vou deixar um vídeo em especial para amanhã, para o meu orixá, o San, uma coisa mais especial, tá bom? Mas eu tô achando que eu não vou conseguir fazer amanhã também. Primeiro, pelo tempo que eu acho que vai estar ruim, pela previsão do tempo, vai estar muita ventania ainda. Onde eu tô aqui, bateu o vento, a luz e a internet ficam ruins. E aí, então, como eu prometi fazer hoje às 19 horas a parte 2 do vídeo nomes comuns de ciganos e ciganas na Umbanda, caso eu não consiga fazer hoje, vou protelar para amanhã este mesmo vídeo, tá bom? Até porque esse vídeo é comemorativo aos 14 anos do blog Entidade Cigana da Umbanda. E depois eu iria fazer o do meu orixá Ossan, que está na hora de a gente começar a falar sobre orixás também, né? E eu vou fazer uma live só sobre o orixá Ossan, específica só para ele. Vai ser a posterior depois dos nomes comuns ciganos e ciganas. Então, infelizmente, eu dependo do tempo aqui, tá? Não tem muito o que eu fazer. Peço perdão para todos aí, mas não tem muito o que fazer, a gente não tem domínio sobre a natureza, né? Mas aí, então, eu volto ao Cigano Igor e Exu Marabô. A questão energética deles comigo nesses 14 anos de blog, fora o Marabô deve estar o quê? Com uns 25, 27 anos por ali. Eu estava tentando fazer os cálculos agora, me perdi. Mas o Marabô está comigo com uns 25, 27 anos, mais ou menos. É muito tempo também. É bastante tempo, né? Antes do blog existir. Assim que foi feito o blog, automaticamente os dois já começaram a me intuir. Basicamente em tudo, né? Claro que Exu e Cigano não vão te intuir para orixá, né? Com certeza não. Mas como o blog ele é bem eclético, universalista em relação às suas postagens, eu falo sobre todas as religiões do mundo, budismo, hinduísmo, taoísmo, islamismo, eu falo sobre geopolítica, esoterismo, toda a linha de africanismo, né? Eu falo assuntos atuais, sobre os acontecimentos, como se fosse uma revista eletrônica também. Ou seja, na verdade, o blog Entidade Cigana da Umbanda, o nome, o título já esconde. Na verdade, seria uma revista eletrônica, um dia a dia, uma coisa sobre a religiosidade humana, projeção astral. Gente, eu falo sobre tudo, tudo, tudo. Tempo, falo sobre temperatura, falo sobre tudo aqui, né? Mas o nome Entidade Ciganas da Umbanda foi escolhido por Cigano Igor, amando do astral superior. Tem coisas que nós não questionamos. Já falei várias vezes aqui, sobre quando eu fiz o blog, né? Eu ia escrever Entidades Ciganas da Umbanda. E aí eu olhava e, sabe, eu não conseguia escrever, gente. Como sempre digo no curso da carta assim, do baralho cigano, né? Tem horas que a gente olha com os olhos da matéria, do corpo físico, e tem horas que a gente tem que utilizar os olhos do perispírito, da mediunidade. E os meus olhos da mediunidade me embaçavam e eu não conseguia dar Umbanda, Entidades Ciganas da Umbanda. Não conseguia, não tinha jeito de fazer aquele tipo. Um monte, assim, mas 6, 7 vezes eu não conseguia, gente. Opa, parei.
Daí tá, dei um tempo, dei uma respirada, tudo, dei uma volta, assim, voltei. Eu tinha um monte de títulos, né? Mas foi o primeiro que eu tentei. E eu fui lá, entidades ciganas na Umbanda. Pimba, entrou. E aí quando entrou aquele nome e era botão salvar, eu, e agora? Que a minha intuição, né, estava dizendo da Umbanda, né? E aí eu, e agora? Será que, né? Daí veio aquela coisa assim, perdão, não é na, é da Umbanda. Veio uma coisa assim, e opa, salvar. Pô, pronto. Ficou aquilo, não fui eu quem escolhi. Eu tinha vários outros títulos, vários. Aquilo foi assim, primeiro. Eu tinha uma lista de uns 6 ou 7, assim, um monte, vários nomes que eu imaginava. Tinha bem mais, porque eu fui colocando nomes e já existiam sites, já tinham artigos, já tinham coisas. Isso influenciaria no buscador depois. Eu buscava um nome que não influenciasse tanto no buscador, né? E os nomes que eu particularmente escolhido, esses nomes eu não conseguia. Foi lá pelo quarto, quinto nome que deu, Entidade Cigana da Umbanda. E foi essa intuição quando fui buscar. E posteriormente fez Cigano Igor. Não, é da Umbanda. E esse nome é para ser. E eu, tá, mas não vai. Comigo assim, pensando, mas não vai levar só para ciganos ou para Umbanda? Porque eu quero escrever sobre tudo, assim, né? E nem resposta, nem pio. Eu, tá. Tentei de novo. No outro dia nada, Acho que ficou meio emburrado comigo, ficou mais de uma semana sem falar comigo. Eu, tá. Ou eu ia perguntar e não ia responder, né? Mas tudo bem. Aí ficou. Fui escrevendo. E o blog Entidade Cigana da Umbanda veio da necessidade de estudo meu, procura minha. Você se lembra do Yahoo Respostas? A gente colocava lá as perguntas, né? E vinha, as pessoas respondiam, né? E era engraçado porque eu tinha questionamentos espiritualistas e eu escrevia lá e ninguém respondia. E eu começava a olhar as outras perguntas e respostas sobre Umbanda. O que eu escrevo aqui? E tinha umas respostas assim, bem que, pá, pelo amor de Deus. E eu acabava respondendo aquilo. E as pessoas, muito obrigado. Quando eu vi, eu estava respondendo todo mundo assim, do nada, assim, antes do blog. Daí que veio essa coisa, não, espera um pouquinho, tia. Mal, porcamente, eu consigo encontrar alguma coisa sobre os meus questionamentos, né? Minhas dúvidas. E eu estou respondendo para todo mundo. Eu vou fazer um diário, vou fazer vou escrever minha experiência. Na verdade, foi assim, vou fazer um diário, né? Uma revista eletrônica, um diário eletrônico, meu dia a dia, minha experiência. E o blog começou assim, lá atrás, como 14 anos atrás, como um dia a dia, um diário. Hoje na terreira, tal coisa. Depois fui lá na loja, não sei o quê. Artigos. Passei numa loja de artigos esotéricos. Já vi uma nova imagem do orixá, não sei o quê. Vocês viram? Era assim, era muito, 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 muito mais simplesinho. Até porque eu não tinha o dom da escrita, né? A experiência de blog. Mal sabia usar um computador. Sabia até. Mas não essa coisa com ênfase de blog. Canal, então, nem canal só para agora. O canal tem 2, 3 anos. E aí fui pegando o gosto. Eu já gostava disso, de ler assim, mas escrever é outra coisa. Eu comecei escrevendo, e aquilo começou a fluir. Quando eu via, quando eu escrevia artigo de ciganos, eu comecei muito, peguei pesado assim, de ciganos, né? Mas, pelo amor de Deus, praticamente era a projeção da consciência, saia do corpo, assim. E gente, eu com os olhos do espírito, da mediunidade, eu escrevia, tinha 5, 6 ciganos atrás de mim, assim. Sabe quando tu escreve no computador, tem um monte de gente olhando pro teu computador? Igual. Aí vinha, aquilo fluía, assim. Às vezes eu ficava até 2, 3 horas da manhã publicando no blog, no iniciozinho, primeiro ano, assim. Muitos anos depois que eu vinha descobrir que, sim, aquilo era para produzir, para produção. Mandaram vários, através da ponte com o cigano Igor, me foram enviados vários ciganos do clã dele para fazer esta produção de assuntos espiritualistas ligados a ciganos. Sim, o primeiro ano era para produzir, para encher, né, entre aspas, o blog de assuntos relacionados a ciganos. E bem no finalzinho do primeiro ano que eu comecei a complementar com o Exu Pombagira.
Sim, intercalava com outros assuntos, mas era assim, 80% era ciganos e ciganas. Tudo, tudo. E era automático, pessoal. Não era nem assim, ai, o que eu vou escrever hoje? Não. Eu já sentava ali com 10, 15 postagens prontas, quando via fazia 25, 30. Era 2, 3 horas da manhã eu estava escrevendo. E aquilo eu não conseguia parar de escrever, tinha que escrever, tinha que escrever. E, era incontrolável. Era psicografia. Automático era psicografia, psicografia. Podem ver que as grandes maioria das psicografias de Cigano Igor e Pablo e outros, né, até o Exu Marabô, foi o 2º e o 3º ano. O 2º e o 3º ano foi muita psicografia, assim. Meu Deus, uma coisa de louco. Cigano, Igor e Marabô. E legal é que não eram só para eles, para ir, ai, vamos elevar eles. Não, aprendia muita coisa sobre outros Exus, outros ciganos, pombagiras, outros ciganos. E passava ali. Às vezes ele do lado aqui, né? Às vezes só a intuição. Mas a intuição, assim, gente, não é aquela coisa assim de, ai, pensei uma coisa, vou escrever. Não, era aquela vontade incontrolável de escrever. Ou seja, psicografia. É igual a psicografia, só que no computador. Antigamente a gente fazia em máquina de escrever, né? E, era uma coisa de louco, assim. Também era... Não andava na rua, tinha que parar. Por isso que eu tenho essa mania de andar cheio de papéis, né? Anotações junto, assim, que nem eu faço aqui pra vocês. Sempre tem uma coisa. Agora diminuiu bastante, porque são 14 anos, né? E agora eu dou são 35 mil postagens. Então agora, atualmente, eu dou uma peneirada bastante nas postagens. Ultimamente, um ano para cá, eu trabalho muito com frases. E por incrível que pareça, essas frases de um ano para cá, 1 ano e meio, máximo 2 anos, antes do início da pandemia, me veio essa coisa de frases, né? As frases vêm na cabeça. E eu vejo uma imagem. Então eu vou na internet, procuro uma imagem parecida com o que eu vi e insiro a frase. E aí sim, quando eu vou escrever a frase, aí uns 70, 60% eu modifico também, mas entre aspas eu, né? Fica... Porque eu escrevo partes dessa frase depois que eu sento e vou fazendo. E por incrível que pareça, essas frases ali de... Tem pessoas, até hoje, agora, essa semana entrou um também na comunidade aqui do canal, essa frase, hoje, essa frase serviu para mim. Acordei às 5 horas da manhã para tomar chimarrão, me veio aquela frase, me veio aquela imagem, busquei a imagem, fiz a frase, montei, publiquei, 5 horas da manhã. Era umas 8 horas da manhã, a pessoa me entra que, olha, é o que eu estava pensando. Serviu para mim, eu precisava disso. Para vocês verem como, às vezes, a gente não dá valor, nós não damos valor às frases, e as frases são inspirações mediúnicas. São psicografias. Às vezes um poema, que as pessoas às vezes mais se apegam à doutrina, mas a frase, não é uma frase, é um texto, um microtexto, também é doutrina. E às vezes as pessoas também, porque textão, essas frasezinhas de autoajuda, não é uma frase de autoajuda, não é um textão. É uma inspiração mediúnica. E a inspiração mediúnica, nada mais, nada menos do que é uma psicografia. Em vez de escrever um livro, um texto de 5, 6 folhas, é uma frase. Então isso sempre toca em alguém. Se tocou em alguém, serviu. Perfeito, perfeito, perfeito. E por isso que essa conexão com o Cigano Igor e com o Exu Marabô, por serem espíritos mais próximos a nós aqui na Terra, é muito mais fácil, flui mais rápido e é automático. Óbvio que lá em cima foi ajustado. O Cigano Igor e o Exu Marabô, quando o Emerson tiver um blog, vocês vão ajudar. É assim. É assim. A parte do resgate kármico de ter o blog é assim. Se não fosse o resgate kármico, ou este blog, né, meu resgate kármico, né, o blog, ajudar as pessoas através do blog, eu não tinha durado 1 ano, estou em 14 anos ainda. E outra coisa, todo dia tem domingo, eu me policio no domingo para não escrever, porque daí domingo eu tiro minha folga para descansar, tem que descansar. 14 anos, todos os dias. E aí, domingo, às vezes, tem que me policiar. Esse domingo eu botei 3 coisinhas ali, porque tava demais, assim.
Eu tava bem lightzinho também, tranquilo. Então tem que te policiar, porque é a coisa bem automática. Se não fosse o resgate kármico, não estaria 14 anos e eu não estaria ainda com essa necessidade, né? Ou esta vontade de escrever, de fazer as publicações. E por isso aí acabou caindo aqui no canal. Canal, Entidade Cigana da Umbanda. Aí eu me senti mais confiante para trazer ao público, né, nosso conteúdo. Óbvio que a qualidade de áudio de vídeo, a internet agora está começando a dar uma estabilizada, não é das melhores porque requer aparelhagem maior, né? E, mas é barato, eu tô vendo, tem kit a R$ 300, sim, eu sei que tem, que vem com áudio, que vem com a luz, aquela coisa toda, mas eu sempre coloquei outras questões sempre na frente. E tem outras questões que eu tenho que consumir primeiro, para depois comprar o equipamento, que aqui é necessário, né? E bom, a minha preocupação não é, claro que é o áudio, qualidade, uma edição, claro que óbvio que é. Todo mundo gostaria de ter, né? Uma equipe de edição, aquela coisa. Mas a minha principal preferência, referência no momento é a qualidade do assunto, da doutrina que eu estou passando. Isso é inegável. Eu tenho que ter a qualidade, foi o que eu ajustei com os meus guias, né? No momento que vocês me derem a intuição de fazer algum vídeo, no momento que eu sentar aqui, vocês têm que estar comigo e passar o que tem que ser passado e não deixar eu errar, né? Óbvio que tem momentos em que eu me boto em mim no material, as pessoas vêm falando sobre doutrina, a pessoa te xingar, e tu tá ajudando a pessoa te xingar. Aí tu acaba a matéria, não tem, impossível tu não te indignar. E eu, às vezes eu passo a indignação aqui, é automático, tranquilo. Mas das 35 mil postagens que eu tenho lá no blog, e mais os vídeos que eu estou colocando aqui, estou indo para 700 vídeos, imagina o quanto ainda de assunto se tem para abordar em vídeo. Muito mais fácil do que tu produzir a postagem, preparar, editar, né? Leva muito tempo. Muito, muito tempo mesmo, vocês não imaginam. E aí foi a escolha, eu fazia anteriormente os vídeos gravados, editava bonitinho, pode ver que tem vídeos bem, 1 ano e meio ali de canal, tudo editadinho, bonitinho. Mas a questão era o tempo que eu levava. E ao vivo fica mais expansivo. Tudo que vem, eu vou passando para vocês, né? Automaticamente, vem de inspiração aqui, que sou eu, que é inspiração. E flui mais ao vivo. Claro que daí tem a questão dessa da internet que eu disse para vocês, depende da qualidade da internet, já temos uma internet muito, entre aspas, a menos pior, né? Muito boa, para não se incomodar, mas a questão de clima, aqui onde eu estou, no Rio Grande do Sul, é complicadinho. Mas não tem muito que ser feito. Tem na questão de melhora quando saía do Starlink aí, do Elon Musk, né? Aí sim, aí eu pretendo fazer essa internet a melhor que tem. Aí não tem muito, melhor que a dele não existe daí, né? Para a questão do localização geográfica onde me encontro. E aí, sim, aí com essa internet, que também já está prometido para o Brasil para o ano que vem, né? Aí com essa internet lisinha, sem esses percalços aí de tempo, né? De registro meteorológico, e aí sim, daí eu vou investir numa produção melhor dos vídeos de áudio. E tudo é experiência, né, gente? Eu tive que adquirir experiência com o tempo. Esses vídeos me serviram para acumular experiência de vídeo, de edição, de etc. E aí sim, vou conseguir dar esse salto qualitativo aqui no canal. Por isso que tem muitos assuntos represados, as pessoas pedem muitos assuntos, que a gente represa, dá uma seguradinha, porque tudo tem,
é um conjunto de fatores para chegar até lá na frente. As pessoas, mas eu quero saber sobre a carta lá, 35, mas tu tem que saber 1, 2, 3, 4, 5 primeiro. O sonho, eu sonhei com tal e tal coisa. Não, primeiro tu tem que saber como é que se faz a tradução do sonho, para depois tu me disser o que tu sonhou. Então tudo é uma sucessão de vídeos, uma escala, né, até chegar lá na frente. Enfim, então esses são os 14 anos do blog Entidade Cigana da Umbanda. Agradecendo a todos os guias, com certeza absoluta. Mas Cigano Igor e Xumarabô tem essa questão especial, pois são os meus guias que calçam, vamos dizer assim, a espiritualidade aqui no canal, né? Ou também serve para proteger a parte negativa, não deixar a parte negativa, para a parte superior me mandar energias e eu poder também passar aspectos do astral superior também. Também tem essa questão que nós temos que abordar, né? Vale lembrar que o canal, o blog Entidade Cigana da Umbanda, ele não se tornou apenas um blog normal. Hoje ele é fonte de referência bibliográfica para 10 universidades, faculdades no mundo, até Portugal, Setúbal, na Argentina, no Brasil, desde universidade, faculdade, doutorado e mestrado. Até mestrado, o blog Entidade Cigana da Umbanda, sim, tá aqui embaixo o link para vocês verem, serviu de fonte bibliográfica e serve. Inclusive, o nosso blog, Entidades Ciganas da Umbanda, tem 2 clippings no Ministério da Cultura, na Fundação Zubir do Palmares, aqui no Brasil. Sim, nosso blog está lá. Sobre intolerância religiosa e antirracismo. Artigos escritos aqui. Lá no clipping do Ministério da Cultura. Se fosse, aí volto a dizer, se fosse apenas um resgatezinho simples kármico, o blog teria durado 1, 2 anos e teria terminado, né? Mas não, estamos aí. E com toda essa ataque de evangélico direto no canal, agora vocês andam vendo também aí. E com todas as mazelas e todas as dificuldades, que nem hoje, olha essa dificuldade técnica de internet, nós vamos levando como dá, né? Então, enfim, gente, esse vídeo era mais para agradecer, então, a Cigano Igor, a Xumarabô, esses 2 guias excepcionais na minha vida, em agradecimento a eles, sempre lembrando eles, sempre, com certeza, pois eles são o suporte estratégico do blog, volto a dizer, não são eles que me definem como médium, né? A grande maioria das vezes, eles dão um suporte, ou seja, eles evitam que energias negativas entrem e faça o corte do recebimento lá do alto das informações que eu tenho que repassar. E também alimentam, ajudam a alimentar o blog através, cada um com a sua respectiva linha. Cigano, Exu e Pombagira. Para vocês verem como é um conjunto. Como eu disse no vídeo do pai Joaquim, que quando eu vou escrever sobre Preto Velho, eu chamo ele. Como vou escrever para caboclos, eu chamo meu caboclo da lua. Assim como vou escrever para orixás, eu peço a permissão para meu pai Ossan, mãe Oxum, né, pai Bará, para que eles também me suportem e me deem me suportem de dar suporte, né? Para que eu possa escrever corretamente. E também dê aquele tchan, aquele plus a mais de inspiração, para que possa fazer uma coisa bonita, não só didática, doutrinariamente falando, mas que possa fazer algo bonito também, né, no aspecto de edição, dentro das minhas capacidades e possibilidades. Então, isso aí, queridos amigos e amigas. Ficamos, então, no aguardo da live das 19 horas. Se continuar como está ali, nós não vamos ter mais o aviso. Já ficamos assim, ó. Não teremos a live das 19, mas o aviso às 18 horas se vamos ter ali ou não, tá? Mas se começar assim, que já está, como diz no Rio Grande do Sul, preteou o olho da gateada, ou, né, o céu está preto, passou de cinza para negro agora. Pensa naqueles temporalzão de verão, fica tudo preto ali no vento, é o que está vindo lá para do sul. Aqui eu fico olhando o sul aqui. Mas enfim, gente, agradecido também
pela audiência, né? Pela ajuda dos amigos, aqueles que se interessam, compartilham, deixam like, ajuda o blog e o canal Entidades Ciganas da Umbanda sempre a levar a palavra da Umbanda em frente, e principalmente quando nós levamos toda a nossa espiritualidade do africanismo e da Umbanda para outros também, no compartilhamento, nós estamos ajudando em levar a Umbanda e a africanidade em terminar o preconceito e a intolerância religiosa. Muitas vezes o preconceito e a intolerância religiosa é pelo desconhecido, pelo desconhecimento da causa. E quando eles se dão de frente com a causa, vendo do jeito resumido, simplificado, tirando todas aquelas dúvidas que nem eu faço aqui, nós acabamos de também eliminar o racismo, preconceito, intolerância, né? Pelo desconhecido, pelo desconhecimento. Aqueles que desconhecem e querem continuar mesmo assim, aí não tem muito o que ser feito, né? Aí é um resgate kármico da pessoa, não nosso aqui. Então, caros queridos amigos e amigas, também grato a vocês pela audiência desses 14 anos de blog Entidade Cigana da Umbanda, e agora, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos de canal do Entidade Cigana da Umbanda, né? Acredito que seja uma ajuda mútua em todas as partes, o astral superior, nós aqui e vocês, né? E é uma troca de experiência, de vivência e a oportunidade de que eu possa fazer este meu resgate kármico. Eu vou ser bem sincero para vocês, não sei o porquê que veio este resgate kármico através de um blog. Não sei explicar. Não me vejo como escritor em outra encarnação, poeta em outra encarnação, nunca vi. E eu fiz regressão, vidas passadas, e vi boa parte das principais vidas que eu tive, aos quais me trouxeram algum ajuste que eu tenho aqui, algumas coisas que eu tenho aqui, né? Positivos e negativos, eu vi. Em nenhuma delas eu me vi como um poeta ou algo parecido assim, para que me dessem, né? Essa possibilidade, oportunidade de resgatar isso através da escrita ou do vídeo. Quem sabe foi no interim de antes de eu reencarnar novamente, eu tenha feito algum curso no astral superior? Pode ser também. Mas enfim, só sabemos quando nós retornamos lá para cima, né? Depois que retornamos lá para cima, nós sabemos grande parte do que nos é permitido do nosso resgate kármico. Então, se for o meu resgate kármico, passar a espiritualidade para frente através do blog aqui do canal, agradecido a vocês pelo auxílio que vocês me dão, né? Através dos likes, das curtidas, dos comentários e afins. Meu nome é Emerson Jossan, eu sou o editor do blog Entidade Cigana da Umbanda, eu sou o editor do canal aqui no YouTube Entidade Cigana da Umbanda, e este vídeo é em homenagem aos 14 anos, uma vida, do blog Entidade Cigana da Umbanda, e também uma homenagem ao meu guia espiritual, Espírito do Cigano Igor, e ao meu guia espiritual, Exu Marabô, agradecido imensamente por eles estarem comigo nesse resgate kármico aqui, assim como Orixá Ossan, Pai Joaquim, Preto Velho, Caboclo Ogum da Lua, outros que eu fiz os vídeos, meus outros guias, fiz os vídeos e outras publicações diversas no blog, tá aqui o link aqui embaixo, e nos comentários aqui também, e no canal também, né? Eu tenho também vídeos sobre eles também. Agradecidos a todos. Se o tempo melhorar, teremos a live das 19. Eu aviso vocês. Mas igual, enquanto eu estiver vivo com saúde, teremos live praticamente todos os dias. Um abraço a todos, agradecido imensamente pela audiência de vocês, pela ajuda de vocês, pelos compartilhamentos, pelos comentários, pelas curtidas, pelas dúvidas que vocês têm, que também me faz ter vontade de buscar, às vezes, o desconhecido e trazer depois a resposta. Isso faz com que eu também aprenda de um jeito
de outro, algo novo. Às vezes não é nem desconhecido, às vezes é de não relembrar, porque muita coisa não tem como tu lembrar de tudo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que estar sempre na busca da informação e do conhecimento. Um abraço a todos, então, e fique com a axé. Meu guia cigano Igor e do meu guia Exu Marabô, abrindo os caminhos de vocês. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.